o que está faltando na vida de muitas pessoas. Eu vejo gente, eu não tenho dinheiro para ir para a igreja, mas para ir para o shopping tem. Eu não tenho dinheiro para buscar a Deus, para estar mais no templo, para ser mais assíduo, mas para outras coisas, para o chamado tigrinho tem, para fazer o que quer tem. Por que para as coisas espirituais eu não tenho? Para comprar o que quer comprar tem, para comer o que quer, não posso comprar, não posso comer. Ninguém está falando que você não pode, a gente está falando tempo, forças e recursos. Todo mundo quer ter mais recursos, mas espera aí, o meu tempo eu não estou podendo usá-lo para buscar mais aquele que tem o poder de tirar da minha vida essas vestes de prisão? Senhor Jesus, muito obrigado por nós estarmos mais uma vez aqui nessa grande e maravilhosa oportunidade que nós acabamos de louvar. É uma verdade, a vida está em teu nome, ó Jesus, a vida está. Milagres, mudanças, transformações não podem e não acontecem fora do Senhor. Elas só podem acontecer no Senhor. É estando no Senhor, ligados à videira, ligados à tua palavra, deixando, permitindo, dando lugar. Meu Deus, a única coisa que tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Perdoe nossos erros, Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Eu não quero e eu não acredito que essa pessoa queira que alguma coisa possa impedir o Senhor de poder trabalhar, agir. Creio, como diz a canção, eu creio que o Senhor está se movendo. Eu creio que o Senhor está falando, eu creio que o Senhor está trabalhando para o meu bem, para o bem da minha vida, para o bem dessas pessoas, para o bem da nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nós precisamos da sua presença aqui, nós precisamos do fogo do teu Espírito, nós precisamos do agir, do poder, do mover, daquilo que o Senhor tem guardado, reservado, preparado para as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos, porque a vida está na palavra, a vida está no teu nome, a vida está em Jesus, a vida, nós precisamos desta vida. Eu preciso dessa vida para viver, para, meu Deus, me levantar pela manhã, para enfrentar os desafios. Ó Senhor, essa palavra que o Senhor nos deu para esse domingo, que fala sobre tempo, forças, recursos, é um tripé. Eu posso chamar como um tripé, uma depende da outra. Todo mundo quer prosperidade, todos querem recursos, querem condições, meu Pai, para fazer coisas poderosas, incríveis, comprar sua casa própria, para fazer uma viagem. Ela quer, Senhor, comprar algo que ela gosta, que ela deseja, que ela anseia, um carro, talvez, Senhor, a quitação de uma dívida, talvez arrumar os dentes, talvez fazer tantas coisas, uma faculdade, eu não sei, Senhor, mas esses recursos, eles vêm de alguém que está colocando a força certa, porque o reino de Deus, ele é tomado à força.
O reino de Deus, ele é tomado à força. Então eu emprego força, eu coloco força. E essa força, ela vem desse tempo que eu invisto na minha vida espiritual. Ela vem desse investimento. Então, eu não tenho pressa para sair da presença do Rei. Eu não tenho pressa, Senhor, para parar de buscar, parar de orar, parar de fazer o que é necessário, o que é preciso. Por quê? Porque eu aprendi, eu entendi que Deus, Ele nos atraiu. Foi o Senhor quem nos atraiu até Ele. E Ele é atraído pela nossa fome. E quando nós passamos a trabalhar o aumento dessa fome, passamos a ter fome pelas coisas espirituais. Então esse tempo investido, esse tempo que é dado para priorizar, para investir, para clamar, para buscar, para se encher da coisa certa, vai aumentar nossa capacidade, vai aumentar nossa força, vai aumentar o nosso poder, vai aumentar, Senhor, e consequentemente os nossos recursos, meu Pai. E é aí que nós podemos viver, alcançar e atingir resultados que jamais imaginamos que poderíamos atingir, Deus. Muito obrigado. Fala com a igreja, fala com o seu povo, fala com cada um, fala através dessa mensagem, dessa reunião, porque eu creio, Pai, eu creio que esse tripé, ele vai fazer parte da vida dessa pessoa, que é o tempo, que é forças e que são os recursos. Eles vão fazer parte. Ela vai entender, vai compreender aquilo que vai poder mudar, transformar por completo a vida dela. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga com mais força, gente. Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para o final. Diga, para a minha vida. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias 52, versículo 31 ao 34. Vamos ler na NVI, que diz assim: no 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Merodach tornou-se rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão, no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo Joaquim tirou, diga comigo, tirou as roupas da prisão. O que ele tirou, igreja? As roupas da prisão. E pelo resto da vida, comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária, ou em outra tradução, na NAA, diz vitalícia, até o dia de sua morte. A gente vai encontrar essa passagem também em 2 Reis 25, do 27 ao 30. Aí, eu vou agora para
Segundo a Samuel 7, eu quero segundo a Samuel 7, antes de pular para os outros, do 8 ao 16. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, diga comigo essa parte, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido por quanto tempo? Para sempre. Então, já fazia 37 anos que Joaquim, ele estava preso na Babilônia. O Senhor nos deu essa palavra. O Espírito Santo falou com a bispa quarta-feira passada. E na sexta-feira, quando ela falava conosco acerca dessa palavra, ali a gente já podia ver que Deus estava usando o exemplo da vida desse homem de Joaquim, um homem que a Bíblia não dá aqui algum detalhe que ele tenha se arrependido, que ele tenha feito alguma coisa assim, que fez Deus ali naquele momento liberar aquela sentença, levar esse rei da Babilônia, esse Evil-Merodach, a mandar trazer Joaquim para se sentar na mesa do rei. E após 37 anos, ele disse: tirem as roupas de escravo, as roupas da prisão, porque agora, pelo resto da vida, olha como é forte isso, no 33, desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida. Então ele nunca mais voltaria a passar a viver
nunca mais ele voltaria a vestir como ele ficou vestido por 37 anos, com roupas de escravo, de prisão. Aí alguém vai dizer, mas Bispo, se ele não se arrependeu para o senhor poder fazer isso, foi então por causa de quem e do que levou Deus a fazer isso? Mover o rei, um rei ímpio, um homem que não temia Deus, um homem que não tinha um compromisso com Deus, favorecer esse que foi rei de Judá. Diga comigo, por causa de uma promessa que Deus fez a Davi. Diga, por causa de uma promessa que Deus fez a um homem leal, fiel, diga, obediente a Deus. Um homem que precisa ser todos os dias estudado, e por mais que, olha, eu vou falar para você, a gente prega e prega muito sobre Davi. O que a gente prega sobre Davi, vou te falar. O que a gente medita sobre Davi, as palavras, as revelações, as direções que Deus fala através da vida de Davi. Imaginar que por causa de um homem, por causa de uma promessa que ele fez a esse homem, ele sairia daquela condição que ele estava vivendo. Então vamos lá, olha aqui para mim. Você leu comigo que ele tirou as vestes de prisão. E ele ficou com essas vestes por 37 anos. O que representa essas vestes na sua vida? O que representa? O que está te aprisionando? O que está te dominando? O que está fazendo você ficar ali num ciclo repetitivo? 37 anos não são 37 dias. 37 anos não são 37 horas. 37 anos são quase 4 décadas. Aonde Joaquim, por causa de uma promessa que Deus fez a um homem, olha isso aqui, ó. 2 Samuel 21, 17. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra. Porque ele quase foi morto, o Davi. Diga comigo, para que não apagues a lâmpada de quem? Então diga comigo, Davi era considerado como uma lâmpada de Deus para Israel. Então quem é que Deus usava para trazer luz a essa nação? Quem é? Davi. Quem que Deus tem podido usar lá na tua casa para trazer essa luz? Não é essa luz aqui, ó, que eu estou falando. Quando a gente fala dessa luz, nós estamos falando de bênção. Quando a gente fala dessa luz, nós estamos falando aquilo que nos dá visão, nos dá clareza, nos dá sabedoria. Opa, eu estou seguindo numa direção aqui que eu não deveria estar seguindo. Como é que era Davi? Davi era o que lutava as guerras por Israel. Davi foi aquele que trouxe, que resgatou para a nação de Israel
uma prática que está faltando nos dias de hoje. Diga comigo, na sua época. Diga comigo, havia muitos adoradores. É difícil você encontrar alguém que liderou Israel e que teve na sua liderança muitos adoradores. Hoje as pessoas não querem mais adorar a Deus. Como o título da palavra de hoje. Qual que é o título da palavra de hoje? Tempo, forças e recursos. Eu vou chamar isso aqui de um tripé. Porque todo mundo quer recursos. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer prosperidade. Todo mundo quer um resultado completamente diferente. Mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro agora. Quanto tempo de qualidade você tem tirado para buscar a Deus? A Bíblia nos ensina, aproximem-se de quem? Aproximem-se de mim. Aproximem-se de Deus. Está lá. Você vai ver, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Acho que está em Tiago 4,8, se eu não estou enganado. E ainda ele dá um detalhe, dentro desse contexto desse versículo, ele ainda usa uma expressão assim, no 8. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, peraí, mantenha o versículo aí para mim, só um minutinho. Aproximem-se de Deus. O que é que o Davi mais fazia na vida dele? Se afastava de Deus ou se aproximava? Se aproximava. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O que é que faz uma pessoa se afastar de Deus? A falta dessa limpeza, dessa purificação de coração e limpeza de mãos. Porque quando você não se limpa, é porque você não está na presença de Deus. Quando você não se purifica, você não se liberta, você não alcança a cura do seu passado, é porque você não está junto com Deus, você não se aproxima de Deus. Você não se aproxima. Aproximem-se de Deus. Então, o que aconteceu com Joaquim? Deus deu uma ordem para que esse rei da Babilônia manda tirar Joaquim. Mas peraí, já fazem 37 anos que esse cara está aqui. Esse cara vai morrer aqui dentro da prisão. Não, ele não vai morrer dentro da prisão. Ele não vai morrer como um preso. Tem gente que ele é capaz de alimentar exatamente essa ideia maligna. Eu vou morrer desse jeito. Não, você não vai morrer. Não, mas eu vou morrer. Não, você não vai morrer com essa situação. Você não vai morrer, porque nesse momento algo está acontecendo e está provando para você que para você terminou. Você já está na prisão. Você está dentro de uma prisão. Você já está com vestes de prisão. Não. Mas eu tenho uma promessa, tem uma palavra de Deus, que Ele fez ao rei Davi. Aquele que aqui em Samuel, 2 Samuel 18:3, mas os homens disseram, não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Vamos juntos? Tu, porém, vales por 10, o quê? Tu, porém, vales por 10.000. Melhor será que fiques na cidade
e dali nos dê apoio. Davi valia por quanto? Davi, ele valia por 10.000. Você sabia que, se eu não estou enganado, em Zacarias fala que o menor, o menor vai ser como Davi? Eu disse o quê? Que o menor vai ser como quem, gente? Meu Deus. Você já pensou? Amanhã você morre e pela promessa que Deus fez a você, pela promessa que Ele fez a você, Davi já estava morto na época de Joaquim, ó. Olha lá, ó. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles, em outra tradução fala o menor, será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Gente, é uns exemplos, é uma comparação, é uma condição que Davi chegou na vida, que é de nos inspirar, de você olhar e falar, meu Deus, olha o quanto que eu preciso crescer. Mas como que eu vou crescer? Como que eu vou desenvolver? Como que eu vou chegar nesse nível que Deus quer que eu chegue, se eu não sou capaz de tirar as vestes, a roupa de prisão? A veste do vitimismo, da culpa, dos ressentimentos, das mágoas. Eu peguei um caso de um rapaz que ele virou para mim e falou, eu me fechei com Deus. Eu falei, o quê? Eu me fechei com Deus. Eu falei, mas por que você se fechou? É uma longa história, tal. Aí, talvez ele pode até estar me ouvindo agora, não vou citar o nome dele. Aí ele virou para mim e falou, não, porque aconteceu, eu tive uma perda no contexto financeiro, tal, prejudicou meus recursos. Aí eu virei e falei, tá, entendi. Então, aí, olha o entendimento que Deus me deu. Aí na hora eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, quando um homem, ele não quer ficar mais casado com a mulher, ou a mulher não quer ficar mais casado com ele, o que eles fazem? Eles se separam, e há uma separação de bens, não há? Sim ou não? Tem que acontecer, não tem? Se houver essa concordância, há uma separação de bens. Então você vai embora, você fica com o que é seu, e ela vai embora, segue o caminho dela e fica com o que é dela. Não é assim? Tá. Eu virei para ele e falei assim, então a maneira como você está vivendo é que você quer separar de Deus, não é? Quer ou não quer? Ué, se eu estou fechado com Deus, eu quero o quê? Eu quero viver distante de Deus, eu quero viver separado de Deus. Então vamos fazer de conta que Deus realmente seguisse a tua linha de raciocínio. Eu quero me separar de Deus, eu estou fechado com Deus, eu não quero mais saber de Deus. Vamos supor que Deus resolva pegar tudo que Ele deu para a tua vida, para você. Ele vai tirar tudo, eu vou tirar. Vou pegar agora, é uma separação, não é? Então vamos lá, eu vou levar agora o que é meu. Eu te dei o fôlego de vida, você vai ficar sem fôlego de vida. A hora que eu falei para ele, você já vai ficar sem o fôlego de vida. Ué, mas como é que eu vou viver? Então, já começa por aí. Ele te deu o fôlego de vida. Todas as demais coisas que você tem, quem foi que deu? Foi Deus. Você quer mesmo se separar de Deus? Você quer mesmo viver distante de Deus? Na hora a pessoa ficou desconcertada, por quê? Porque é uma tolice. Que o diabo quer levar a pessoa a viver
achando que ela pode ficar com essas vestes de rebeldia, sendo que o Senhor tem para ela a oportunidade de arrancar as vestes de prisão, sentar na mesa, diga comigo, do rei. Fala com mais força, sentar na mesa do rei. Diga, e ter uma pensão vitalícia, diária, todo dia eu vou ser cuidado pelo rei. Isso para você é pouco? É para você pequeno isso? Mas a maneira como muitos estão vivendo com Deus, começando pela primeira parte do título da palavra de hoje, tempo. Não era para você estar mais com Deus, buscando mais a Deus? O que está te afastando de Deus? O que está sendo mais importante na tua vida do que Deus? É porque não dá mais para servir a Deus, não dá mais para buscar a Deus. Tá bom, vamos fazer um contrato de separação entre você e Deus. Vamos botar lá no papel, ó, o que Deus te deu? Fôlego de vida, Deus te deu família, Deus te deu saúde, Deus te deu um trabalho, Deus te deu casa, Deus te deu... Vamos tirar tudo. Vai sobrar o que para essa pessoa? Com o que ela vai ficar? Olha a cegueira de alguns. Olha a estupidez de alguns. Ei, Deus, Ele tinha uma promessa que Ele fez a um homem, e que Ele deixou claro para ele, ó, já começando pelo teu filho Salomão, quando ele errar, eu vou tratar com ele, eu vou corrigir ele, e às vezes tem alguns que não aceitam ser corrigido, não aceita ser confrontado, não aceita falar a verdade. Você sabia que tem gente que ele é capaz de mentir diante de Deus, ali o Todo-Poderoso, que está vendo ele, que ele sabe, ó, ei... Quantas vezes eu já atendi pessoas que mentiram para mim, e depois eu fui descobrir que o que ela falou não era verdade. Mas por que ela mentiu para mim? Ela não mentiu para mim, ela mentiu para Deus. Ela não falou a verdade, não foi para mim, ela não falou para Deus. Ela está diante de Deus, ela está travando a própria vida dela. Por quê? Porque Tiago 4,8. Pecadores, limpem as mãos, e você que tem mente dividida, purifica o coração. Joaquim sabia por que ele estava na prisão. Joaquim sabia porque já tinha passado 37 anos e ele estava com roupas de prisão, mas chegou o dia. Diga comigo, que por amor a Davi. Por amor a quem? Pela fidelidade de quem? Pela fidelidade de um homem. Você não quer estar na condição de Davi, não? Você quer estar na condição de Davi? Mas o que está te impedindo de você tirar essas vestes de prisão? O que hoje representa essas vestes de prisão? Você está dentro de uma prisão? Você está se sentindo travado, aprisionado? Você está refém de alguma situação, de algum sentimento? Você está refém? Tanto que na conversa com esse rapaz, eu sei que às vezes a gente, no calor da emoção, a pessoa vem e fala assim, não, vamos dar um exemplo assim, não, nunca mais eu volto para aquele casamento, nunca mais eu volto a trabalhar naquele lugar, nunca mais eu fecho contrato com aquela pessoa, nunca mais eu vou querer saber de Deus. Quantas vezes eu já vi gente falar dele, né, cuspir bem alto assim, e de repente aquele cuspe cair na cabeça de quem? Dele mesmo. Na cara de quem? Dele mesmo. Você
falou aquilo porque você estava ferido, você falou aquilo porque você tem vergonha de admitir, de reconhecer. Não, eu falei bobagem, eu fiz besteira, eu fiz o que eu não devia ter feito, eu não usei o meu tempo, o tempo que era para eu estar usando. Gente, quantas vezes pessoas, Jesus deu uma vida linda, maravilhosa, uma vida perfeita, e ela pegou a vida dela, o tempo dela, para usar para o pecado, para usar para coisa errada. Quantas vezes a gente já viu isso? O Senhor curou ela de uma enfermidade, ela usou a saúde dela para beber, para fumar, para imoralidade, para se envolver com quem não devia. Joaquim tinha feito muitas bobagens, Joaquim tinha feito muitas besteiras na vida, mas diga comigo, chegou o dia que ele teve que tirar, diga, as vestes de prisão, de escravo, diga, por amor a Davi, diga, ele teve que tirar. A Bíblia não me dá o detalhe que ele se arrependeu, mas que chegou o dia que acabou, aquilo encerrou, porque o tempo que Davi teve para buscar a Deus, ele buscou, e ele, por buscar a Deus, como ele buscava, você vê que não faltava força. Gente, olha esse versículo aqui, gente, se isso aqui não mexer com você, já vamos botar você em pé e te despedir então, porque aí não tem mais o que fazer. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que é Salmo 132, aqui, 132 do 1 ao 5. É o último versículo da palavra de hoje, que diz assim, ó, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Você acha que Davi enfrentou pouca coisa? Você acha que Davi passou por poucas situações? Aí eu pergunto, você passou com a idade que você tem? Você passou por quase nada, não teve problema, não teve desafio, não teve guerra, não teve luta? Claro que teve. Né? Aqueles momentos assim, agora acabou, agora terminou, agora não tem mais o que fazer, perdi a oportunidade, alterei com a minha vida, eu errei aqui, cometi um erro que acabou isso aqui, não tem mais como recuperar. Mas olha aqui, ó, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem. Vamos juntos? Enquanto não encontrar um lugar para quem, gente? Para quem, gente? Para o filho dele? Para a mulher dele? Ele estava procurando um lugar para quem? Enquanto não encontrar um lugar para quem? Diga comigo, uma habitação para o poderoso de Jacó. Quem foi o primeiro que pensou em construir um tabernáculo para Deus, uma casa para Deus? Quem foi o primeiro? Não foi Davi? Foi ou não foi? Eu estou te perguntando porque eu não estou sentindo firmeza em vocês, não. O que aconteceu? Vocês não comeram direito no almoço? Está precisando de um Todd? Não, a gente arruma isso aí. Vamos lá, compartilha aqui comigo. Não dá para eu estar aí com você, pertinho de você. Então vamos lá. Quem que foi o primeiro que pensou em construir uma casa para Deus? Davi. É todo mundo. Vamos lá, vamos falar a verdade aqui. É todo mundo que está todo dia orando e clamando: Senhor, me faz prosperar
A gente vê isso no mundo inteiro. Me faz prosperar, porque eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar o reino, eu quero deixar a casa do Senhor melhor. Eu quero preparar aqui, como ele disse, eu não vou permitir que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Meu Deus do céu. Quantos de verdade estão usando os seus recursos para o reino? Quantos que de verdade estão se dedicando com toda a força da sua vida como Davi? Quantos que têm realmente se importado como ele se importou? Eu não vou dormir enquanto eu não preparar uma habitação, uma casa, um lugar para o meu Senhor. Eu quero que ele tenha um lugar. Mas Deus não precisava disso. Deus não precisava disso. Mas por que Davi se importou com isso? Porque expressava aquele coração que está faltando muitos terem nos dias de hoje, aquela pessoa que realmente se importa com as coisas de Deus, ela ama a presença de Deus, ela entendeu, eu reconheço que eu não posso viver sem essa bênção sobre a minha vida. Eu não posso viver sem a palavra, eu não posso viver sem uma vida cheia, porque é ela que me ajuda a ter temor, a não pensar em bobagens, besteiras, não alterar com a minha vida, não trocar os pés pelas mãos. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades, e muitas dessas dificuldades que ele enfrentou, não foi por coisa errada que ele fez. Muitas, a exemplo de Saul, os desgastes que ele viveu com Saul, ele aceitou passar por todos aqueles desgastes por amor a Deus, por agradar a Deus, para estar dentro da vontade de Deus, porque pela vontade própria de Davi, ele mataria Saul, ele tiraria a vida de Saul, ele acabaria com Saul. Ele acabaria. O ministério está num propósito agora, eu não sei se todos sabem, nós estamos fazendo um trabalho de oração ao redor do nosso quarteirão e orando por todos esses condomínios, esses vizinhos, esses prédios que nós temos aqui do lado. Aí vai falar, por que vocês estão fazendo isso? Por causa de alguém que se levantou contra, ou seja, se incomodou com algo relacionado à igreja, que não é de hoje. E o Espírito impulsiona a bispa para nos dar essa direção. A gente não tem o que fazer aqui com essa pessoa. A gente não tem o que fazer com esse vizinho. Ele quer de todas as maneiras causar, criar, gerar algo. Então o que nós temos de melhor? O Espírito deu isso a ela. Fala com eles. Direciona eles. Pega e vai orar, vai ungir, vai clamar por essa vizinhança toda. Nós vamos ganhar essa vizinhança para Jesus. Deus vai tocar o coração desses vizinhos, ou eles vão ter paz com a gente, ou eles vão se tornar membros, ou então eles vão se calar, eles vão parar, porque a igreja veio para cá para ser bênção para a vida deles. A igreja está aqui porque ela tem o propósito de salvar a família dela, a vida dela, tudo que representa a vida. Mas peraí, quem disse que nunca houve guerra, levante, situação contra a casa do Senhor, contra as coisas do Senhor? Sempre houve, sempre existiu. Mas a Bíblia também diz que amaldiçoarei os que me amaldiçoarem, os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Quem lembra desse versículo? Que é aquela passagem, eu não vou lembrar agora aonde ela está exatamente, que Israel estava passando por um caminho, e se não me falha a memória, acho que era Seom,
que ele não quis deixar Israel passar, e Israel falou: só nos deixa passar, é mais fácil para nós, não, não quero. E Israel não mexeu com eles, não prejudicou eles, não causou nada, mas eles vieram atacar Israel. O que Israel fez? Israel foi lá e atacou e conquistou o território dele. Israel não tinha mexido com eles. Israel não tinha mexido, não tinha causado nada, não tinha feito nada. Porque essa é a resposta que a gente deveria dar na vida. Quando algo, por exemplo, outro dia atrás, uma moça estava devendo para uma mulher que tinha sua loja, e ela falou: não tem dinheiro para te pagar. Falou: tá bom, você não tem dinheiro para me pagar, então pelo menos uma coisa você vai ter que fazer. Ela falou: o quê? Você vai ter que ir comigo na igreja. Como assim? Você vai comigo para a igreja, nós vamos orar e Deus vai te prosperar e você vai me pagar. E foi na terceira reunião, a mulher estava desempregada, o marido estava desempregado. A mulher: bispo, isso funciona? Bom, eu já vi isso acontecer outras vezes e na vida dessa família aconteceu. Por quê? Porque essa é a coisa mais sábia, mais inteligente. Que é o que está faltando na vida de muitas pessoas. Eu vejo gente: eu não tenho dinheiro para ir para a igreja, mas para ir para o shopping tem. Eu não tenho dinheiro para buscar a Deus, para estar mais no templo, para ser mais assíduo, mas para outras coisas, para o chamado tigrinho tem, para fazer o que quer tem. Por que para as coisas espirituais eu não tenho? Para comprar o que quer comprar tem, para comer o que quer, não posso comprar, não posso comer. Ninguém está falando que você não pode, a gente está falando tempo, forças e recursos. Todo mundo quer ter mais recursos, mas espera aí, o meu tempo eu não estou podendo usá-lo para buscar mais aquele que tem o poder de tirar da minha vida essas vestes de prisão? Quem está entendendo a palavra? Que eu tenho que perguntar de novo. Quando foi que essas vestes entrou em você e não saiu até hoje? Por qual motivo? Você errou com alguém lá atrás? Você foi infiel com alguém lá atrás? Você traiu alguém lá atrás? Você lesou alguém, você prejudicou alguém lá atrás? E você achou que fazendo isso, as vestes de prisão não entraria em você? Não, eu sou crente, eu sou livre, eu sou de Jesus. Não é porque você diz que você é crente, que você é livre, que você está aí andando para cima e para baixo, que você não está vestido de vestes de prisão. Tua vida não anda, tua vida não encaminha, tua vida não prospera. Aquilo não está fluindo como podia fluir. Por quê? Por que não está fluindo? Por que Joaquim foi para a prisão? Ficou lá 37 anos. Porque ele foi infiel, porque ele não obedeceu ordem simples, porque ele não levou a sério a palavra que Deus já vinha dando. Deus lutou, e foram anos que Deus foi mandando palavras, Deus foi mandando mensagens, Deus foi falando, e Deus foi falando. A ida de Israel para a Babilônia ela foi avisada que isso ia acontecer. Você sabe que por quantos anos? 23 anos. Você sabe o que é Deus mandar um profeta, e manda outro profeta, e manda outra palavra, e manda outra mensagem, e vai mandando, e vai... vocês vão para a Babilônia, a hora que vocês forem, vai ser 70 anos de cativeiro, 70 anos de cativeiro, não vai ser brincadeira, vocês vão querer sair de lá e não vão sair, vamos, se humilha, se curve, vamos, não teve jeito. Todo mundo entrou na veste de prisão. Todo mundo entrou. Se aquela família tinha filho, todo mundo entrou nas vestes de prisão. Porque se um pai está com vestes de prisão, se uma mãe está com vestes de prisão, os filhos também vão acabar vestindo vestes de prisão? Vão ou não vão?
Vão sofrer juntos? Vão ou não vão? Claro que vão. Só que o Senhor está dizendo aqui, ó, no 32 de Jeremias 52, ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra. Gente, Deus liberou essa palavra dizendo que Ele quer tirar pessoas da prisão e colocá-las assentadas na mesa do rei. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra. Quem quer estar sentado na mesa do rei? Quem quer? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu para tirar todas essas vestes, para perdoar nossos pecados, para nos purificar, para nos lavar, para nos limpar e para nos colocar agora sentados na mesa desse rei. Sim? Então. Mas se você está carregando alguma culpa com você, você não vai sair, você não vai se livrar dessas vestes. Se você está carregando algum ressentimento, eu lembro uma vez, eu estava aqui na Taquari, eu ouvi isso, mas depois eu ouvi quando eu estava em Santo André, um menino, um rapaz, ele virar e falar assim, que ele chegou em casa depois de uma palavra, e ele falou assim para a mãe dele: mãe, eu preciso te pedir perdão. Ela: pedir perdão pelo quê, meu filho? Você já me pediu perdão por tanta coisa. Então, mas eu preciso te pedir perdão. Por quê? Porque eu podia ter sido mais presente, eu não fui. Eu podia ter te entendido, eu não quis te entender. Eu podia ter sido mais paciente, mais tolerante com a senhora, eu não quis ser tolerante. Eu podia não ter feito a senhora sofrer, eu fiz a senhora sofrer. Eu pesei a vida da senhora, eu prejudiquei a vida da senhora. Eu tratei a senhora mal. Aquela mulher caiu em prantos assim, começou a chorar. O que aquele rapaz, depois daquela mensagem que naquele dia ele tinha ouvido com a bispo, o que aconteceu com ele? Ele decidiu arrancar, tirar tudo que representava as vestes de prisão. As vestes de prisão. Porque o diabo, ele quer você vestido de roupas, de vestes de prisão. Ele quer você ali se pegando em pensamentos, em imagens, em sentimentos, de coisas lá de trás, de situações, e o Senhor está falando: deixa o que se foi, não viva de passado, agora usa o teu tempo para se aproximar de mim. Não, eu posso ir na igreja, mas eu não sei porque, eu não consigo esquecer, isso ainda me afeta, me faz mal. Porque você não se livrou das vestes de prisão. A gente senta na mesa do rei com qualquer veste? A gente senta? A gente não senta. Não dá para sentar na mesa do rei vestido com a roupa de escravo, de prisão. Você precisa mergulhar em fundo de você e parar e fazer essa pergunta: peraí, eu estou vestido com as vestes brancas que foram lavadas pelo sangue de Jesus, ou eu estou com vestes de prisão? De qual é a roupa que eu estou vestido? Porque se eu falo que eu estou sentado na mesa do rei, mas quem sentou na mesa do rei está tendo tratamento de filho agora, o rei está tratando ele como um filho, ele tem uma pensão vitalícia, ele vai passar a ter uma vida diferente, um resultado diferente. Quem que assistiu hoje a transmissão às 9 horas, o culto das 9 horas pela transmissão? Quem que assistiu? Quem que ouviu o testemunho do pastor Tadeu hoje? Dá um sinal para mim com as mãos, só para eu saber. Não? Eu acredito que eles vão postar depois esse testemunho. O pastor Tadeu, com a sua família, quando ele chegou, ele era solteiro, a mulher dele chegou
naquela transição da Coutinho Cavalcante da nossa igreja em São José do Rio Preto para a igreja da Avenida Abadi Bacite, que existe até hoje, essa igreja lá. E quando ele chegou, as portas da casa dele, eu vou falar bem resumidamente, as portas da casa dele eram todas quebradas, porque havia brigas dentro daquela casa entre ele e o irmão dele, que eles acabavam quebrando janela, acabava quebrando piso, acabava quebrando portas. Dormia num colchão bem fininho, onde tinha que muitas vezes colocar um papelão, porque ainda ele deu um detalhe, que a cama que eles tinham era meio, tinha como fosse um buraco assim, tinha que colocar papelão para poder não ficar aquele buraco ali no colchão. Devendo, acho que era 32 ou 33 cheques devolvidos. O primeiro carro que foi comprado para ele, parcelado em 60 vezes, foi um Opala 77. Era uma vida bem difícil, mas bem difícil. E quando ele conseguiu uma porta de trabalho, passou um determinado tempo, ele conhece a mulher dele, ele financia e compra uma casa na cidade de Mirassol, e ali estava marcado o casamento dele, e ele conheceu ela, namorou, noivou 2 anos para depois casar com ela. Já estava tudo encaminhado, tudo organizado, trabalhando nesse lugar. De repente ele recebe a notícia que ele foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, isso foi no final de ano, ele disse que ele fez o cálculo, ele pensou, o que eu estou recebendo de acerto vai durar aí uns 6 meses. O que eu vou fazer com esse dinheiro se eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho tanta coisa para resolver, o casamento agora para acontecer? Gente, inexplicavelmente, esse rapaz, que na época era um rapaz, hoje é um homem casado, pastor, esse homem joga os 6 meses, o acerto todinho, ele joga dentro da arca, ele pega todos os seus recursos, ele joga todo ele na arca, e aí ele vai lá na igreja da Abadi, fala com a liderança e fala assim, o que tem para fazer na igreja? Eu estou sem trabalho, eu estou sem dinheiro, eu estou à disposição para ajudar, para fazer alguma coisa aí no reino. Estou confiando que Deus vai prover, mas... Aí tinha vários trabalhos, ele falou, eu quero ser colocado em todos os trabalhos que a igreja tem, todos os trabalhos sociais. E ele começou a fazer a obra. E no dia que ele estava dentro do IPA, fazendo o trabalho para os presos, o telefone dele toca... apareceu 2 portas de trabalho para ele, e uma das portas era no mesmo lugar que ele tinha sido mandado embora. Ele aceitou a proposta de voltar para aquele lugar, que ele está lá até hoje. Gente, você ouve o testemunho dele, quem ouviu, já ouviu várias vezes, a gente ouviu hoje novamente. Sabe aquele tipo de pessoa que ela está há 26 anos, a igreja vai fazer 30 anos, ele está há 26 anos no ministério, ela está praticamente há 28 anos no ministério. Sabe aquele tipo de pessoa que usou todas as oportunidades, o tempo que teve para buscar a Deus, as forças que teve, e quando também não tinha força para buscar a Deus, usou os recursos que tinha para investir no reino de Deus. Hoje, ele tem uma vida extremamente bem construída, apartamentos, casas, já teve o carro que quis, já viajou, não sei para... Ele ainda deu o detalhe lá dos países, quantos países ele já viajou, não lembro quantas vezes, eu não lembro se foi 8, 10 vezes, ou eu estou dando algum número errado, que ele recebeu de promoções na empresa, que ele foi promovido na empresa.
de muitas vezes substituir o presidente de uma multinacional. Ele é um CEO dentro dessa empresa. Ele ainda está contando um detalhe essa semana agora, de outros projetos que a empresa tem, vai colocar ele à frente desses projetos, porque os projetos do Brasil, todos os projetos do Brasil, é ele que passa por ele, é ele que faz parte dessas negociações. Você ouve uma coisa dessa, você vê a construção da família, com a esposa, com os filhos, na igreja, ele que é o líder do trabalho do Batalhão da Cura. E quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que têm sido curadas através desse trabalho que tem sido realizado na igreja. O que o senhor quer dizer com isso? Um dia, o pastor Tadeu, ele chegou na igreja com as vestes de prisão. As vestes que ele usava era de 32, 33 cheques devolvidos. Era de uma vida decadente, miserável. Uma vida de... um detalhe que ele ainda falou, da quantidade de vezes, e uma vez ele ainda lembrou o detalhe do caminhão parar na porta da casa deles e o oficial de justiça chegar lá e levar televisão, levar móveis para pagamento de dívida. Por exemplo, a minha família que já foi despejada, nem sei quantas, não dá nem para contar quantas vezes foi despejada por não conseguir pagar aluguel, cumprir, honrar. Imagina você ver o oficial chegando e levando as coisas embora. O sentimento, né, o trauma, aquela situação de você ter que passar por isso, você viver isso, você ter que lidar com isso. E hoje não tem vestes de prisão. As vestes que ele tem são as vestes do Senhor, são as vestes brancas, como diz a palavra, brancas como a neve, lavadas pelo sangue de Jesus. Hoje, usando o tempo dele, não é só para trabalhar, é usando o tempo dele para buscar a Deus, é usando a energia, a força dele para a coisa certa, para Deus, família, igreja, pessoas, porque pessoas são caras. Tem gente que ele podia ajudar no evangelismo, ele não ajuda. Ele podia participar de um trabalho social, ele não participa. Sabe aquela pessoa autocentrada, egoísta, que ela só pensa nela, é toda a vida dela, é pensar nela, é fazer para ela, é voltado para... é tudo ela. E ela quer tirar as vestes de prisão. Ela quer sentar na mesa do rei. Ela quer a pensão vitalícia diária, que ela quer receber e ser cuidada até o último dia de vida da vida dela, por esse rei. Mas como? Eu quero que você fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Essa palavra, ela não veio por acaso. Essa palavra, ela veio para trazer mudanças, ela veio para trazer definições. Ela veio para trazer, literalmente, um despertamento. Porque, quando eu leio o Senhor dizendo para ele: quando a sua vida chegar ao fim, Davi, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Você vê que ele está falando de Salomão. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens.
mas nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Davi, você vai ter para sempre uma dinastia. Alguém vai estar liderando, alguém descendente seu, alguém da sua linhagem, vai estar liderando para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Joaquim podia ter sido esquecido lá, já fazia 37 anos que ele estava lá, já fazia anos e anos que ele estava naquela situação, que ele estava naquela condição, mas havia uma promessa. Diga comigo, a promessa, ela não morre. Diga, a promessa, ela não enfraquece. Diga, a promessa não perde força. Diga, a promessa não é apagada com o tempo. Diga, a promessa, ela é poderosa e ela está de pé na vida daquele que crê. Ela se cumpre, ela se materializa. Se Deus te fez uma promessa, se Deus, Ele liberou uma palavra dEle, que Ele vai fazer, ei, é ano de vinho novo, igreja. Há uma promessa que o Senhor nos fez para 2025. E essa promessa está de pé, e Ele garantiu: eu vou transformar. Vai acontecer muitas transformações. Eu vou transformar a água em vinho. Mas o vinho, aquele vinho daquele casamento tinha que acabar. Aquele vinho, olha que coisa incrível. Será que você não entendeu que o vinho, se aquele vinho ele não acabasse, eles não iriam experimentar aquele vinho, aquele novo vinho? Diga comigo, que representa, diga, uma plenitude, diga, uma vida completa. Eles não iam viver, eles não iam receber. Ei, deixa eu te falar, se você não entendeu ainda, é vinho novo, não é vinho velho, não é o mesmo vinho. Aquele vinho teve uma força, teve uma glória, ele teve um resultado, mas agora, odre novo só recebe vinho novo. A cabeça tem que mudar, a mentalidade tem que mudar, as vestes também tem que mudar. Não dá para você sair de um culto como esse, voltar para casa com as vestes de prisão, falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito. Quem que você tem que perdoar? Com quem que você errou lá atrás, você traiu lá atrás, que você não quer ir lá e reparar isso? Você acha que a tua vida vai andar se você não reparar isso lá atrás? Você não vai reparar isso? Você não vai se humilhar, você não vai se quebrantar, não vai arrancar essas vestes. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. Deus está falando aqui que se você crer, se você tirar essas vestes de prisão, você vai passar a comer na mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária. Então quer dizer que ele foi cuidado? Quer dizer que ele foi suprido? Você quer dizer que não faltou mais nada para ele? Você quer dizer que ele não teve problema financeiro? Você quer dizer que não faltou mais nada para a vida desse? Que havia errado, ele errou muito,
mas tinha uma promessa. E quando há uma promessa, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Se Ele prometeu, se Ele liberou, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Não foi isso que Ele falou para Jeremias? Jeremias, eu velo pela minha palavra para se cumprir. Eu não sei como é que você está recebendo essa palavra. Para mim, meu querido, eu já, na hora que eu recebi essa palavra, ainda depois teve uma outra reunião que o Senhor tocou novamente nesse ponto. E uma coisa muito importante que você precisa entender. Você lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Você lembra que Gideão, quando estava aquela crise, que começa lá no capítulo 6 de Juízes, diga comigo, de novo, Israel fez o que desagradou a Deus. Como é que começa o versículo? De novo. Sabe quando você lê assim, você fala, meu Deus, de novo. Você caiu nesse mesmo buraco de novo, rapaz. Mas Israel, aprende, Israel. Para de ser cabeça dura, Israel. De novo Israel fez o que desagradou a Deus. Só que tinha um homem chamado Gideão, que ele estava colocando uma força. Escuta o que eu vou te falar. A Bíblia fala que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Você já viu isso na internet? Você já presenciou como isso acontece? Porque para você malhar o trigo, você precisa estar numa eira, você precisa estar num lugar bem aberto, bem grande, para que quando você está ali malhando o trigo, então, como é que fala? Aquela casquinha do trigo ali que está sendo arrancada, está sendo tirada, o vento vai ajudar a bater ali, vai soprar e vai tirar aquela casquinha do trigo. Porque senão o trabalho é muito grande. Malhar o trigo num tanque aonde ele foi feito para prensar as uvas, era fazer dois trabalhos. O trabalho de malhar o trigo e o trabalho de poder peneirar tudo aquilo e fazer a separação da palha com o trigo. Era dois trabalhos. Então diga comigo, Gideão estava colocando uma força dobrada, diga comigo, dobrada, 2 vezes maior, diga, para cuidar da sua família. Mas estava de verdade, estava resolvendo alguma coisa? Ajudava um pouquinho? Ajudava, mas resolvia? Eu vou te perguntar de novo, ajudava um pouquinho, mas resolvia o problema? Por quê? Porque ele fazia aquilo escondido, com medo dos midianitas pegar ele, descobrir ele. Porque se descobrisse, o que os midianitas iam fazer com o que ele estava lá, preparando para a família dele? Ia levar embora. E aí a palavra vem, no versículo 12. Coloca o 12, por gentileza. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, vamos juntos, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. De novo, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vamos falar com mais força, diga, o Senhor está comigo, Ele me vê, diga, Ele me vê, Ele me enxerga como um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 14. O Senhor se voltou para ele e disse: vamos juntos, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de quem? Não sou eu quem o está enviando? 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. 16. Diga comigo: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Aí eu te pergunto, Gideão estava vendo essa força nele? Ele estava vendo? Quem estava vendo essa força em Gideão? Então o que Deus via em Gideão? Fraqueza ou força? E o que Gideão se via? Um cara forte ou um cara fraco? Um cara forte ou o menor da casa do seu pai? A menor tribo, tudo como? Não tem jeito, não é possível, não sou capaz. Mas meu filho, você está botando uma força para cuidar da tua família, para proteger a tua família, para a tua família não passar fome. Para a tua família não passar fome, você está fazendo um trabalho 2 vezes maior. Você está botando 2 vezes mais força para conseguir sair dessa situação. Mas está na hora de alguém se levantar aqui e tirar Israel dessa situação. Está na hora de alguém se levantar para tirar essas vestes de escravidão. Tem uma veste aí de escravidão que o povo está vestido. E eu estou enxergando em você, rapaz. Não é o que você está enxergando em você. O que você está enxergando em você, o que você fala de você é ruim, é negativo, é pequeno. Eu não posso, não é possível, meu momento não ajuda, minha realidade agora está complicada. Eu não tenho recursos, eu não tenho condição de buscar mais a Deus, eu não estou tendo nem força. Mas o Senhor está dizendo: eu estou vendo em você o que você não está vendo. Tem tesouros aí armazenados, escondidos dentro de você. E se você acreditar, você vai libertar esse povo da escravidão. E no final das contas, quem foi que libertou Israel das mãos dos midianitas? O que dizia que não podia, o que dizia que não tinha jeito, não tinha condição, o que não se achava capaz e preparado, aquele que o Senhor virou para ele e disse: eu estarei com você, respondeu o Senhor. Diga comigo: Deus me garante que Ele vai estar comigo. Diga: e eu vou derrotar, e eu vou vencer todos esses inimigos, como eu fosse um só homem. Ô gente, para a batalha, eles foram com quantos? Era 32 mil, eles foram com quantos? Quem lembra? Eles só foram com quantos? Com 300. Não era para ficar provado que era Deus que estava com ele mesmo? Era ou não era? Então, na vida de Joaquim, o que aconteceu na vida dele? Não ficou provado que foi Deus que fez aquilo na vida dele? Foi ou não foi? Não foi por causa de uma promessa que o Senhor fez a Davi, que Deus honrou, Deus cumpriu a promessa, como Ele continua cumprindo a promessa que Ele fez ao Abraão. A promessa está de pé, a promessa do vinho novo está de pé, está para quem crê, está para quem acredita. Mas sabe qual é o problema? Se você tira o foco da promessa e você coloca nos midianitas, nas vestes de prisão, você olha para a situação, olha para os erros de alguém, olha para o problema, você acha que você vai ter força para sair dessa situação? Você não vai ter. Então hoje, põe a mão nas suas vestes assim, ó. Põe a mão nessas vestes, fala assim: hoje eu estou tirando as vestes de prisão. Vamos, fecha os olhos e fala para você: eu estou tirando as vestes de prisão. Hoje eu estou tirando as vestes de prisão. Fala o nome, fala qual é a situação. Hoje eu estou tirando as vestes de prisão. Hoje eu vou sair daqui liberto nessa noite. Eu vou sair daqui liberto.
Eu vou tirar essas vestes. Vamos, tira, fala o nome dela. Eu estou arrancando agora. Eu estou tirando agora. Eu estou me libertando agora. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero essas vestes de prisão. Eu não quero essa desgraça, essa derrota, esse fracasso na minha vida. Eu não quero. Eu quero a minha libertação hoje. Eu quero a mudança da minha vida hoje. Eu quero a transformação da minha vida hoje. Eu entendi que chegou o dia de eu sofrer essa mudança. E eu não vou mais continuar carregando essas vestes de prisão. Oh, meu Deus. Senhor, olha o que o Senhor fez na vida de Joaquim. Olha o que o Senhor fez na vida de Davi. Olha o que o Senhor fez na vida de Gideão. Por causa de Davi, o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu a tua palavra. O Senhor cumpriu, porque ele valia por 10.000 homens. Davi era comparado com uma lâmpada. Era uma lâmpada, como uma lâmpada para Israel, Pai. O Senhor disse para ele: rapaz, eu tirei você de trás das ovelhas. Eu tirei você do pasto. Eu tirei você daquele lugar pequeno, sujo, que muitas vezes tinha pessoas que tratavam o que você fazia como menor. Teus irmãos se sentiam melhores do que você. E por causa de você, todos os seus descendentes, você vai ter uma casa, uma dinastia para sempre. Eu vou cumprir com a minha palavra até o fim. Até o fim. E Joaquim, ele pôde sair daquela situação. Ele pôde sair da prisão. Ele deixou as vestes de escravo. Ele não era mais escravo, meu pai, naquela prisão, naquela situação, naquele passado, meu pai. Ele não era mais. E o Senhor falou para ele: rapaz, eu estou te colocando agora assentado na mesa do rei. Eu vou tirar você. Eu estou tirando você dessa situação. Talvez tem pessoas, ó meu pai, que está saindo hoje. O quadro talvez dela é de miséria, é de fundo de poço, é de derrota, é de fracasso, é só de perdas, é só de vergonha, é só de travamentos. Mas o Senhor está dizendo: eu vou mudar. Um dia de favor. Chegou o dia do favor para Joaquim. Chegou o dia do favor do Senhor para a vida de Gideão e de Israel. Chegou o dia que Gideão, aquele que não se via capaz, aquele que não acreditava, aquele que não confiava, a tua palavra diz, Senhor, que foi ele usado, foi um instrumento. Quando o inimigo sonhou, Senhor, com um pão de cevada. Ah, meu Deus. Eles disseram: ah, eu sonhei com um pão de cevada que veio e destruiu com a gente. Ah, só pode ser Gideão. O inimigo já ficou tenso, já ficou com medo de Gideão. E ali, eles não foram para aquela guerra com espada, mas eles foram com vasos e uma tocha de fogo acesa dentro daqueles vasos, meu pai. E a tua palavra garante que quando eles quebraram, meu pai, aqueles vasos, e eles estavam com aquela tocha acesa nas mãos. O vaso representa as nossas vidas, e aquela tocha representa o fogo do Espírito, o poder que o Senhor nos dá. E eles derrotaram aqueles inimigos, meu Pai. Senhor, acabaram eles mesmos se matando, outros fugiram. E naquele dia, antes que o dia terminasse, ainda que cansados, mas perseguindo, o Senhor deu vitória. O Senhor aniquilou com a casa de Midian.
O Senhor libertou eles daquela escravidão, acabou o domínio, acabou a escravidão. Joaquim, você não vai mais vestir vestes de escravo, de prisão, acabou. Você vai ter uma pensão vitalícia, rapaz. Você não vai mais ter esse problema que você tinha. Você não vai mais ter esse problema que você tinha. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita que isso é possível. Tem gente que não enxerga um meio, uma saída. Joaquim talvez não enxergava também. Talvez ele imaginou que ele ia morrer naquela prisão, naquela cela. Mas chegou o dia que o Senhor deu vitória. Eu profetizo, seja liberto nessa noite em nome de Jesus. Seja liberto nessa noite. Seja liberto. Levanta as tuas mãos agora. E eu profetizo, seja liberto agora. Seja liberto do passado. Seja liberto daquilo que vinha te escravizando. Seja liberto agora, eu profetizo. Você que está pela transmissão, seja liberto agora. Onde quer que há alguém escravo, dominado por alguma situação, seja liberto agora. Seja livre agora. Seja curado agora. Seja transformado em nome de Jesus. Veja essas vestes saindo da tua vida. Veja essa situação caindo por terra. Veja isso sendo encerrado da tua vida. Veja o Senhor te favorecendo, te honrando, te respondendo, te abençoando. Veja você sentando na mesa do rei. Você vai sentar na mesa do rei. E lá você não só vai desfrutar da mesa do rei, mas você vai ter um cuidado, uma pensão diária, vitalícia. Até o último dia da sua vida você vai ser cuidado. Eu creio, Deus. Eu creio. Tudo que nós temos que fazer é usar o nosso tempo. É usar o nosso tempo para buscar a Deus. É usar o nosso tempo para priorizar a Deus. Não dá mais para dar o resto, as sobras, mais ou menos, de qualquer jeito, não dá mais. O Senhor está dizendo, eu quero você por inteiro. Eu quero você no lugar alto, que é a minha casa. Eu quero você me priorizando mais. Você não está cumprindo o primeiro mandamento. Buscar, você deve amar o Senhor de todo o teu coração, com todas as suas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Você tem que me buscar, me amar de todo o coração. Você não está me buscando dessa maneira. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. E mais, se você me buscar em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Eu vou acrescentar, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar. Eu acrescentei na vida de Ezequias 15 anos. Eu acrescentei na vida de Joaquim. Se fosse ver ele não receberia, ele não viveria aquilo. Mas por causa de Davi ele viveu. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus nessa noite. E eu profetizo que você está tirando essas vestes. Eu quero que mais uma vez coloque a mão nas suas vestes e fala para você, nunca mais eu vou vestir essas vestes. Fala o nome dela. Isso, tira a mão assim dessas vestes, assim, fala novamente, nunca mais eu vou vestir essas vestes. Nunca mais elas vão fazer parte da minha vida. Agora eu estou me vestindo de uma roupa nova. Eu estou me vestindo dessa roupa de vitória, de filho amado, que está aqui para agradar a Deus. As vestes santas que me dá a condição de sentar na mesa do rei. As vestes que o Senhor preparou para mim, para me tornar uma pessoa livre. Eu sou livre a partir de agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo e eu creio que você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Você vai voltar e você vai testemunhar que algo nessa reunião, nesse dia aconteceu que mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Você não se vê mais como escravo. Você não é mais escravo. Você não é mais dominado por situações nenhuma. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.